Bom, pessoal, nós estávamos falando da relação entre bens principais e bens acessórios. Eu cheguei a falar para vocês que o principal é aquele que tem existência autônoma, independente de outros bens, enquanto os bens acessórios são aqueles que só existem ligados ou dependentes de outros. São 4 as classificações ou categorias de bens acessórios. Os bens acessórios podem ser produtos, frutos, benfeitorias ou pertenças. Vamos começar pelos produtos, que são utilidades que eu retiro de uma coisa. Então, ele é produzido pelo principal, esse produto é algo que sai do principal, com a peculiaridade de que quando eu retiro esse produto do principal, essa utilidade, eu diminuo a substância do principal, porque esse principal não tem capacidade de reprodução, então ele se diminui quando eu tiro o produto dele. Vamos pensar no exemplo. Quando a gente pensa em jazidas naturais, por exemplo, uma jazida de minério, à medida em que eu faço a exploração e que eu tiro quantidade de minério ali daquela jazida, a jazida diminui, não é isso? Ela não volta a ser o que era antes, é diferente de um fruto de árvore que volta a se reproduzir. Então nós temos ali um produto, porque à medida em que eu retiro aquele bem do principal, eu diminuo a substância do principal. É uma característica em geral da extração mineral, da extração de bens minerais da natureza. Olha bem, a palavra produto muitas vezes confunde. A gente pensa lá em produto no que a gente vê no dia a dia no supermercado. Não é nessa classificação de bens produto. Porque lá no supermercado, eu tiro aquele produto da prateleira e ele vai e coloca outro. Não é isso, gente? A fábrica, ela faz um produto e vai fazendo outro e outro e outro constantemente. É uma lógica diferente. Poderíamos até passar para a próxima classificação, que é a dos frutos. Os frutos também são utilidades, bens úteis, produzidos por um bem principal. Então, relação de acessório, por quê? Eles não existem por si mesmos, eles só existem a partir daquele bem principal. Qual que é a diferença do fruto com o produto? O fruto, ele vem de um principal que está o tempo inteiro se reproduzindo. Significa que quando eu tiro o fruto, quando eu extraio o fruto do principal, eu não diminuo a substância do principal, porque esse principal vai se recompondo, vai se reproduzindo. Então, não há diminuição. A lógica é que quando eu tenho um fruto, há uma periodicidade de produção, sem que se altere a substância do principal, a partir do momento em que eu separo o fruto do principal, ok? Os frutos recebem algumas classificações pela doutrina. Os frutos, em primeiro lugar, podem ser naturais, industriais ou civis. Frutos naturais são aqueles produzidos pela natureza. Então, quando a gente pensa em fruto de árvore, eu estou falando de um fruto natural, não é isso? Por um processo da natureza, a árvore produz seus frutos. Eu retiro o fruto da árvore, a árvore, como regra, não reproduz novos frutos no lugar daquele primeiro. Essa é a lógica de um fruto natural. Poderia pensar também como um fruto natural o bezerro que nasce de uma vaca. A vaca, ela procria, ela tem o seu bezerro. Ela deixa de ser vaca por causa disso? Ela diminui a sua substância? Não. Ela pode produzir novos bezerros, não pode? Então, eu posso dizer que as crias de animais são frutos dos animais dos quais eles vieram. Então, a ideia de que eu tenho uma constante reprodução e o bem principal, ele não se desfalca, ele não se diminui, ele não se o bem principal não se diminui e ele não perde em sua substância pela retirada do bem acessório do fruto. Falando em frutos industriais, que é a segunda característica, nós estamos falando também de utilidades que a coisa produz, mas não em virtude da sua própria natureza, e sim pela ação do homem. Aqui vem aquela observação que eu falei lá atrás em relação a produtos. Que frutos, aliás, a palavra produtos tem um sentido jurídico no direito civil que é diferente do sentido comum, consensual de produtos do supermercado, das fábricas que a gente compra. A ideia de produto no sentido do direito civil é de produção, frutos que se produzem por artifício humano, por indústria humana, por engenharia humana. Então, quando eu penso, por exemplo, na fábrica da Fiat, a fábrica da Fiat produz carros, concorda? Milhares ali por todo dia. Se eu pego aquele carro que ela produziu e vou distribuir para os concessionários, concordam comigo? Essa distribuição desfalca a fábrica?
A fábrica deixa de ser fábrica, perde na sua substância por eu tirar os carros dali? Não. Então eles são frutos. Porque ela está periodicamente se reproduzindo. Eu posso tirar aquela produção, na verdade aqueles frutos, e ela continua exercendo seu papel da mesma forma. O fruto industrial seria toda produto de, entre aspas, não vou cuidar aí com a expressão produto, que surge da indústria humana. E fruto civil significa rendimentos de coisas. Coisas que podem ser valores, podem ser bens. Vamos pensar nos exemplos que eu acho que fica mais fácil de entender o fruto civil. Você tem um dinheiro na poupança, a gente chama de capital, não é isso? Esse dinheiro, todo mês ele frutifica. O que ele produz? Juros. Os juros é diferente do principal. Se eu tirar os juros, o capital não continua lá a mesma coisa? Objeto principal, enquanto os juros seriam os frutos. Outro exemplo, eu tenho um bem imóvel, eu tenho um apartamento e eu quero explorar esse apartamento alugando. Todo mês lá eu não recebo os aluguéis do meu apartamento. Eu pego esses aluguéis, uso de maneira independente, concorda comigo? Mas eles são frutos, eles são produzidos por aquele principal, são rendimentos daquele fruto principal, daquele bem principal, me desculpem, e que podem ser separados e usados com seus fins autônomos, ok? Nós também vamos falar que os frutos, classificar os frutos em colhidos ou percebidos, pendentes, percipiendos e colhidos por antecipação. Vamos por parte. Vamos começar pelo pendente, vou mudar um pouquinho a ordem. Pendente, isso fica mais fácil de entender mesmo com fruto natural, é o fruto que ainda não foi separado do principal. Então, o fruto pendente é aquele que ainda não foi colhido, que ainda está preso ao principal. A produção de uma árvore, as frutas que nascem de uma árvore ou a produção de uma lavoura, enquanto não for colhida, ela é pendente. Ao mesmo tempo, depois de ser colhida, vai separar, não é isso? Vai virar uma coisa nova. A produção agrícola de uma fazenda, ela ganha autonomia em relação à plantação, concordam comigo? Aí são os frutos percebidos ou colhidos. Essas expressões vão ser usadas no direito, muitas vezes, de forma diferenciada. Por exemplo, e não tentem entender ainda com profundidade, porque isso aqui é uma característica que vocês vão estudar nas obrigações. Se eu tenho uma obrigação de entregar uma coisa para outra pessoa, eu tenho que entregar os frutos pendentes juntos. Mas aqueles que eu já colhi ou que já foram percebidos, eu não tenho que entregar, eu posso ficar com eles para mim. Frutos percipiendos são aqueles que já poderiam ter sido colhidos, mas não foram. Fruto de vez. Eu vou ter que discutir o prejuízo por não ter colhido aquilo eventualmente. E frutos colhidos com antecipação é aqueles que foram colhidos antes da hora de serem colhidos. Certamente eu vou gerar prejuízo para alguém por essa colheita antecipada, por ter retirado o fruto antes da hora, e isso juridicamente vai ser relevante. A terceira categoria de bens acessórios que a gente estuda, além dos produtos e dos frutos, são as chamadas pertenças. E para trabalhar as pertenças, é importante que a gente veja o conceito que está lá no artigo 93 do Código Civil. Vamos lá, gente, seguem comigo o artigo 93. São pertenças os bens que, não constituindo partes integrantes, se destinam de modo duradouro ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro. Eu estou falando aqui, olha bem as características que o próprio conceito faz. Não constituem partes integrantes. O fruto, o produto e a benfeitoria são partes integrantes, pelo menos no primeiro momento. O fruto, antes de colher, é parte integrante do bem principal, não é isso? O produto, antes de se retirar lá a matéria-prima, os minerais lá da jazida, faz parte da jazida, não é isso? A benfeitoria nós também vamos ver que ela é parte integrante. Então, peculiaridade da pertença. Ela tem existência autônoma. Ela existe em si mesma. Porém, ela é destinada ao uso de outro bem, de forma permanente. Então, a gente usa no direito a expressão afetada, porque ela é destinada de forma duradoura para que se utilize, para que se sirva ou até se ornamente, aformoseie, que é embelezamento, de outro bem. Gente, a mobília da minha casa é uma pertença. A mobília adere à minha casa? Não. Minha cadeira, eu posso levantar ela tá solta, não é isso?
mas ela está destinada de forma duradoura ao uso da minha casa, concorda comigo? Um trator numa fazenda é uma pertença. Ele está preso na fazenda? Ele faz parte integrante da fazenda? Não. Mas ele é afetado, destinado à utilização da fazenda. Essa é a ideia da pertença. Ele não integra, mas ele tem uma destinação duradoura em relação ao principal. E vamos ter as chamadas benfeitorias, como a última classificação dos bens acessórios, que são espécies de despesas, melhoramentos que eu faço no próprio bem principal. Esse eu não tenho a ideia do fruto e do produto de separar, nem eu tenho bens separados, que não são partes integrantes, como a gente falou ali na pertença. A benfeitoria é uma melhoria, é um acréscimo que eu faço no próprio principal. Por exemplo, eu tenho uma casa e eu resolvo fazer uma reforma na minha casa para aumentar o tamanho da minha garagem. Ali cabia um carro, agora vai caber dois. Isso é uma benfeitoria. Eu criei uma coisa, um bem novo? Não. Eu melhorei o bem que já existia. Fiz benfeitoria aquilo que já existia. Posso também fazer uma benfeitoria na medida em que eu troco a iluminação na minha casa, coloco um lustre novo, luxuoso na minha casa. O lustre, ele adere, não é isso? Ele faz parte, ele está preso, diferente da pertença. Mas veio de uma ação humana para melhorar. As benfeitorias em direito, elas podem ser de 3 tipos. Nós temos as chamadas benfeitorias necessárias, as benfeitorias úteis e as benfeitorias voluptuárias. Benfeitorias necessárias são aquelas que são necessárias ou essenciais para que se conserve o principal ou que se evite a deterioração do principal. Então, uma troca de instalação elétrica numa casa é uma benfeitoria necessária. Eu melhorei, eu fiz gastos ali, não é isso? Eu fiz despesas naquela casa que eram essenciais para que a casa não se deteriorasse. Porque se ela tivesse uma instalação antiga e de má qualidade, havia um risco de incêndio, não é isso? Um reparo num telhado numa casa é uma benfeitoria necessária. Se eu deixar de fazer aquilo, a casa vai se deteriorar. A manutenção do meu automóvel. Eu invisto lá no meu automóvel na troca de uma bateria, ou na própria troca de óleo. Isso são benfeitorias necessárias, porque eu quero conservar o bem, eu não quero permitir que ele deteriore. Posso ter benfeitorias que são úteis. O que significa isso? Não é necessário. O bem não vai perecer, o bem não vai estragar ou se destruir se eu deixar de fazer aquela benfeitoria. Porém, ela aumenta a utilidade do bem. Como assim? Ela torna o bem mais útil, no sentido de que dá a ele novas potencialidades de uso, ou aumenta o seu valor. Quando eu faço lá uma construção em que eu aumento a garagem de uma casa, era uma benfeitoria necessária? Não, não vai fazer diferença. A casa não se perde se eu não aumentar a garagem dela, mas aumenta a utilidade, concordam comigo? Potencialmente, aumenta-se também o valor dos aluguéis. Então, essa é a ideia, é uma benfeitoria útil. Ela não é necessária, mas ela tem uma utilidade bem marcante. E vamos ter, finalmente, as benfeitorias voluptuárias, também chamadas de benfeitorias de luxo ou mero deleite. Nesse caso, gente, ela não é necessária, porque a falta dela não impede a conservação. Ela não é útil, porque ela não traz aumento de utilidade e valor. Ela apenas serve para tornar mais bonito, aformosear, embelezar. Por exemplo, lá na minha casa, eu construí um chafariz. O chafariz aumenta, gente, a utilidade de uma casa. Deixa ela mais bonita. Então, é uma benfeitoria voluptuária. Algumas situações concretas vão gerar dúvida. Eu sempre tenho um caso que eu já apanhei com ele numa prova, em que eu perguntava para os meus alunos se a instalação de rodas de liga leve num veículo era benfeitoria necessária, útil ou voluptuária. Necessária não é, porque o carro funciona muito bem sem roda de liga leve, com rodas comuns, não é isso? Ora, ela é útil ou ela é voluptuária? Eu confesso que no primeiro momento eu achava que ela era voluptuária, isso é para tornar mais chique. Mas não, fui convencida pelos meus alunos que ela é útil. Uma roda de liga leve, ela agrega segurança e estabilidade ao veículo.
Ela agrega valor ao veículo, então ela é uma benfeitoria útil. Então, na verdade, essa análise ela vai ser casuística, a gente tem que ver em cada caso se houve essencialidade, necessariedade, se houve aumento de utilidade ou apenas uma aformoseamento, uma melhora. Os conceitos de benfeitorias necessária, útil e voluptuária estão lá no artigo 96. As benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias. Parágrafo 1º. São voluptuárias as de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor. Parágrafo 2º. São úteis as que aumentam ou facilitam o uso do bem. Parágrafo 3º. São necessárias as que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore. Por enquanto, a gente não vai aprofundar em benfeitorias, mas isso é importante, às vezes, discutir se quando eu alugo um apartamento eu tenho que indenizar ou não as benfeitorias. E as regras vão variar de acordo com o tipo de benfeitoria. O artigo 97, ele vai falar que para que eu considere benfeitoria é preciso que o sujeito tenha realizado esforços ou gastos. Significa que melhoramentos naturais não são benfeitorias. Não se consideram benfeitorias os melhoramentos ou acréscimos sobrevindos ao bem sem a intervenção do proprietário, possuidor ou detentor. Então, se eu quiser discutir com o dono do apartamento que eu aluguei, que ele tem que me indenizar porque eu fiz uma benfeitoria no imóvel, eu tenho que mostrar que eu contribuí para que isso acontecesse. Ah, o imóvel aumentou de valor porque a prefeitura asfaltou a minha rua. Isso é uma benfeitoria? Não tive gasto nenhum para isso. O melhoramento é lucro para o dono do imóvel. Pessoal, como eu disse para vocês, a regra é que o acessório segue o principal. Exceção à regra, pertenças. Está lá no artigo 94. Os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não abrangem as pertenças, salvo se o contrário resultar da lei, da manifestação de vontade ou das circunstâncias do caso. Então, vendi meu apartamento, vendi com as benfeitorias, com os frutos pendentes, com os produtos que não tinham sido separados ainda. Não vendi com a mobília. Para que eu considere que a mobília vai junto, eu tenho que ter colocado lá no negócio que ela vai junto. A gente fala, eu posso vender uma fazenda, terras, eu posso vender uma fazenda de porteira fechada. Uma fazenda de porteira fechada significa com tudo que tinha dentro, inclusive as pertences. Porque se eu não disser nada, as pertences não vão juntas, ok? Então, vamos passar para as últimas classificações. A última classificação que tem previsão dentro do direito dos bens, né, na parte geral do Código Civil, é a classificação dos bens quanto ao titular do seu domínio. Quanto ao titular do domínio, os bens podem ser públicos ou particulares. Gente, aqui é meio lógico, né? O bem particular é um bem de pessoas naturais ou de pessoas jurídicas de direito privado, ao passo que um bem público é aquele que é titularizado, que é de propriedade de pessoas jurídicas de direito público. O artigo 98 vai dizer justamente isso. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa que pertencer. Sobre os particulares, vale tudo que a gente falou até agora. Sobre os públicos, nós vamos acrescentar uma distinção. Os bens públicos podem se dividir em 3 categorias. Existem bens públicos de uso comum do povo, bens públicos de uso especial e bens dominicais. Quando eu falo de um bem público de uso comum do povo, eu estou dizendo que qualquer pessoa pode livremente utilizar daquele bem, seja esse uso gratuito ou retribuído. Então, aquele bem não é destinado para uso específico, ele é de uso geral. Uma praça pública é um bem de uso comum do público. Uma rua, uma estrada, é um bem público de uso comum do povo. Óbvio que eu posso ter eventualmente cobranças. Por exemplo, eu posso ter pedágio na estrada. Mas ainda assim é uma estrada que pagando-se o pedágio qualquer um pode usar, não é isso? Então tá lá no 103. O uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou retribuído, conforme for estabelecido legalmente pela entidade a cuja administração pertencer. Agora, pensem no prédio em que funciona a Faculdade de Direito da UFMG. É um bem público. Ele é de titularidade de uma pessoa jurídica de direito público, confere? Mas você pode chegar lá e falar assim, eu quero ter aula aqui agora. Carla, vem cá, me dá aula hoje agora no quinto andar aqui da Faculdade de Direito? Não, porque ele não é de uso comum de qualquer um.
Ele é de uso especial. A utilização dele está destinada a uma certa atividade que não é de acesso a todos. Então, a ideia aqui é que eu destino aquele bem a algum serviço público específico. O prédio da Santa Casa, acho que a Santa Casa é associação, é particular. Nós vamos pensar num hospital público. O prédio do Odilon Berens é um bem público. De uso comum? Não, de uso especial. A utilização dele é para aquela prestação de serviço público específico. A ambulância do SAMU é um bem público. É de uso comum? Eu posso ir lá e fazer, deixa eu dar uma voltinha aqui agora? Não, é um bem público de uso especial. E, finalmente, nós vamos ter os chamados bens dominicais. O bem público, como regra, ele tem por característica ser inalienável. O que significa? Não pode ser vendido. E da mesma forma como não pode ser vendido, ele não pode sofrer uso capião. Se você invadir um terreno público, você pode ficar lá 30 anos que você não se torna dono dele, porque ele não se transmite a propriedade por motivos nem pelo uso capião. A gente tem até a jurisprudência nova dizendo que você pode defender a sua posse, mas não a propriedade. Então você pode até ter o direito de ficar ali se outra pessoa quiser invadir o terreno que você está na posse, mas a propriedade você não adquire, porque é um bem público e um bem público é inalienável. Acontece, contudo, que às vezes a fazenda pública tem interesse em vender seus bens. Imagina se toda vez que o Estado quisesse vender um automóvel, ficou velho, está na hora de renovar minha frota. Imagina se ela não pudesse fazer isso. Ela ia ser a rainha da sucata, não é isso? Então, quando a fazenda pública, motivadamente, deseja se desfazer de bens do seu patrimônio, ela vai transformar esses bens mediante atos legislativos. Então a gente tem uma espécie de decretos em bens dominicais. Então, por isso que os bens dominicais ou do patrimônio disponível das pessoas jurídicas de direito público são esses que podem ser alienados a partir de regulação de norma específica. Então, quando o governo quer vender um bem, ele vai pegar um bem de uso comum ou de uso especial, normalmente de uso especial, vai fazer uma lei, um decreto, pelo qual ele transforma aquele bem em bem dominical e só aí que ele pode vender. Basicamente, isso aconteceu com a Faculdade de Direito da UFMG há alguns anos. Como eles estão construindo um prédio lá no campus, eles precisavam de recursos. Então, eles venderam, ou tentaram vender, eu acho que eles não chegaram a conseguir vender, o prédio aqui do lado, aqui no centro de Belo Horizonte, para juntar dinheiro, né? Isso para fazer dinheiro para construir o prédio lá no campus. Só que não é tão simples vender. Antes de vender, eles tiveram que ter uma autorização, transformar aquele bem de uso especial em bem dominical. E uma vez dominical, com a lei própria para transformá-lo em dominical, ele pode então ser destinado à venda. Então aqui é uma exceção, porque apesar de ser público, ele tem uma estrutura próxima de direito privado. Este é então o bem dominical. Sobre a inalienabilidade, a regra está lá no 100 e no 101. Artigo 100. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação na forma que a lei determinar. Artigo 101. Os bens públicos dominicais podem ser alienados, observadas as exigências da lei. A exigência da lei é que eu vou ter que transformar ele em um dominical e para vender ele eu vou ter que fazer um leilão. Não é venda igual qualquer bem particular, não. Mas isso é matéria lá do direito administrativo e vocês vão ter oportunidade de aprofundar. Aqui é só um panorama geral. Para finalizar nossa matéria de bens, então vamos falar de duas últimas classificações. Uma que não está no nosso código, ela estava no código de 16, ela ainda se aplica, mas não tem mais previsão no código de 2002, explico por quê. E uma outra que tem previsão lá no direito de família, por uma peculiaridade que o nosso legislador optou, mas que é importante que a gente fale em linhas gerais aqui, apesar de que quando vocês estudarem direito de família, vocês vão estudá-lo com mais profundidade. Então, a primeira classificação, que estava presente no Código de 1916, mas não permanece no Código de 2002, é a dos bens no comércio e fora do comércio. No latim, in comércio e extracomércio. Aqui eu estou analisando a possibilidade de comercializar
certos bens, de que esses negócios sejam de que esses bens sejam objeto de negócio jurídico, se eles podem ser apropriados, alienados, vendidos, transferidos. Quase todos os bens que a gente falou até agora são bens em comércio. Os bens extra-comércio são aqueles que estão fora da possibilidade de comércio, porque eles não são suscetíveis de apropriação ou não têm valor, não podem ser alienados. Gente, acaba que eles não estão tratados no Código Civil, porque como nós dissemos lá na nossa introdução, para que eu considere bem no sentido jurídico do termo, é pressuposto que eu tenha como apropriar e dar valor patrimonial para ele. Quando eu penso em bens fora do comércio, por exemplo, a minha imagem, como um todo, meu direito de imagem, é um bem fora do comércio. Por quê? Porque ele não tem conteúdo patrimonial. Ele não faz parte dos bens, tal como a gente trata aqui no Código Civil. Quando eu penso de bens que não podem ser apropriados, por exemplo, a luz solar, o vento, né? Tem gente que apropria do vento, mas como regra, o vento não é suscetível de apropriação. Por não ser naturalmente apropriável, eu não vou considerá-lo bem. Mas a gente vai dizer bens extra-comércio para esses bens jurídicos, no sentido mais amplo, que não estão no âmbito do comércio humano, que não são objetos de negócio jurídico. Então, finalizando, a última classe ou categoria de bens que a gente trata do chamado bem de família, que aqui é só um panorama geral, porque vocês vão analisar isso com mais profundidade lá no direito de família. O bem de família é uma proteção especial que se dá a um bem específico de uma pessoa destinado à sua moradia. Na lei que trata do bem de família, a gente tem tratamento do bem de família tanto no Código Civil quanto na lei especial do bem de família. Existe um conceitozinho básico. Então tá lá no artigo 5º da Lei 8.009 de 1990. 8.009 de 1990. Para os efeitos de impenhorabilidade que trata essa lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. A ideia aqui é proteção de direito de moradia como algo fundamental para que eu tenha manutenção de uma vida em condições coerentes com a minha dignidade. E a lei vai trazer como proteção desse bem de família a característica de que ele é impenhorável. O que significa? Ele não responde pelas minhas dívidas. O meu credor pode sofrer o prejuízo, mas eu não fico sem onde morar. Óbvio que hoje a gente vai muito além nessa análise. Se o meu bem é caro demais, o juiz pode determinar que eu venda e compre um menor para pagar minhas dívidas. Imagina, eu tenho uma casa de 5 milhões e não tenho dinheiro para pagar meus credores. Não é essencial para minha dignidade ter uma casa de 5 milhões. Dá para converter num de valor menor e usar o restante do valor para pagar os meus credores. E os bens que guarnecem essa residência, os móveis, os eletrodomésticos, etc., como regra também são parte desse bem de família e como tal tem um resguardo para que a pessoa não fique sem onde morar e não fique sem, lembra lá de uma palestra que a gente trabalhou na escola, sem o mínimo existencial. Então, nós temos aqui um bem que é afetado, que é destinado à moradia de uma família, vai ser um só. Se eu tenho 2 imóveis, um deles vai ser bem de família, o outro não. E vai ter toda uma proteção legal para garantir a moradia do sujeito. Mais à frente, no direito de família, vocês vão estudar melhor os bens de família. Gente, é isso que eu precisava de falar com vocês sobre a matéria dos bens. Nós vamos cobrar ela na nossa prova. E eu vou ver se eu mando alguns exercícios para vocês poderem praticar isso um pouquinho antes, ok? Um beijo para vocês e até semana que vem.